Eu quero destacar aqui, em nome do governador Eduardo Riedel, primeiro, que nós, Paulo, temos uma posição muito clara no governo, que é necessário fazer uma reforma. O governador Eduardo Riedel tem destacado, nós não sabemos se esta é a reforma, mas que, obviamente, que é uma necessidade, um clamor de todo o setor produtivo e de todo o Brasil, que a gente tenha uma reforma tributária visando a simplificação, a melhoria de arrecadação e, principalmente, a melhoria de competitividade. O governador, preocupado com essa situação, instituiu, no âmbito do governo, uma comissão, que aqui está a doutora Ana representando, Lauri faz parte dessa comissão pela Cefaz, eu, Bruno Gonzaga, Bruno Gouveia, Jader, que estão aqui, todos nós participamos ativamente dessa comissão, fazendo um olhar de como essa reforma tributária, essa proposta de reforma tributária, impacta a economia do Estado, poderia impactar a arrecadação do Estado de Mato Grosso do Sul. E um dos primeiros pontos, eu acho que é importante destacar, e o Lauri falou um pouco sobre isso, que nós temos uma reforma tributária que se propõe a ser neutra sobre o ponto de vista de impacto tributário, na sua estrutura macro, mas ela não é neutra na sua estrutura microeconômica. Esse é um primeiro ponto. E a evidência aqui já foi colocado, dentro da lógica do Estado de Mato Grosso do Sul, praticamente todos os aspectos que visam reduzir competitividade e que visam impactar em redução de arrecadação, eles sobrecaem no Estado de Mato Grosso do Sul pelas características que nós temos aqui. Nós temos uma população de 3 milhões de habitantes, mas nós produzimos para praticamente mais de 10 milhões de habitantes. Então, a nossa produção é praticamente 3, 4, 5 vezes em termos daquilo que nós consumimos. Então, acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala da tributação do destino, nós já temos um impacto claramente definido. Quando, Paulo, no princípio se discutiu que vai se acabar com o incentivo fiscal, mas a própria reforma, o Beto não está aqui, mantém a Zona Franca de Manaus, um dos princípios já está rompido. Quer dizer, a ideia era, ninguém vai ter diferencial em termos de competitividade na questão dos incentivos fiscais, mas se fez uma opção de manter a Zona Franca. E a nossa discussão e o Bernardo Api usou uma expressão da qual nós não gostamos nem um pouco que ele falou aqui, quando nós questionamos ele, se o Mato Grosso do Sul, o deputado Pedro, inclusive, o questionou, se nós, dentro de uma lógica de desenvolvimento e captação de empreendimentos, nós não temos direito de ter, por exemplo, uma indústria automobilística, ele disse, não, vocês vão ficar com as suas vocações. Essa é uma discussão de desenvolvimento regional da década de 70, totalmente ultrapassado sobre uma lógica de desenvolvimento regional. Então, não dá para pensar que nós vamos ter uma reforma vocacionada há 30 anos atrás do que nós discutimos, porque nós já evoluímos, nós já estamos numa estrutura evolutiva dentro das cadeias produtivas, conseguindo ter o Estado altamente competitivo. Quando nós falamos de Rudel, lembrou aqui muito bem, nós somos importador de gás que tem um efeito direto em cima da nossa estrutura tributária. Lá atrás nós conseguimos, na isenção de exportação, excepcionalidade. Quando fizeram a excepcionalidade da Zona Franca na reforma anterior, nós conseguimos excepcionalizar o gás. Então, agora, da mesma forma, se não excepcionalizar, nós temos uma queda aí, se esse gasoduto rodar cheio, de 1,2 bi por ano de ICMS. E isso não será restituído. E na última reunião que nós tivemos, Lauri e Ana, nós temos um outro problema, talvez dos mais sérios ainda. Quando nós falamos em arrecadação, em congelar, que a discussão está, não, mas vocês vão receber o que vocês estão arrecadando. O Estado de Mato Grosso do Sul, nos últimos 15 anos, cresce, nos últimos 10 anos, a 8% ao ano o PIB nominal. Portanto, a nossa arrecadação, ela cresce em função do crescimento econômico. Quando você congela isso e nivela, nós provavelmente em 3, 4 anos nós não teríamos mais como sustentar o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, a reforma, por mais que nós não tenhamos uma posição muito clara do ponto de vista de ser contra a reforma, mas a evidência tem demonstrado, e aquilo que está sendo discutido aqui hoje, e da mesma forma dos municípios, agregando todas as discussões sobre o Pacto Federativo, nós não podemos condicionar numa reforma tributária, talvez devia-se fazer uma reforma especificamente para a indústria brasileira, tentar simplificar os processos para tentar dar competitividade para a indústria brasileira. Mas a estrutura que está sendo apresentada, ela não tem elementos suficientes para permitir o desenvolvimento. E quando se fala, Paulo, no Fundo de Desenvolvimento Regional,
você colocou muito bem, e todos aqui, nós já temos um histórico de não cumprimento do desenvolvimento regional. Se nós tivéssemos tido um cumprimento sob o ponto de vista da Lei Candir, né, nós não recebemos praticamente nada da Lei Candir, né? Então, toda aquela questão da estruturação de um fundo, desoneração das exportações, que é extremamente importante, mas os mecanismos de compensação não foram adequados. Portanto, quando se fala de centralizar um fundo, que o próprio Jader, na última reunião, já apresentou ao próprio Bernardo Api, a questão dos 40 bilhões, eles são insuficientes. Então, portanto, se não tem uma equação que esses 40 bilhões tem que ser 98 bilhões e não 40, ela não tem elementos suficientes para promover o equilíbrio fiscal dos estados. Então, nós acreditamos no governo, precisamos de uma reforma, precisamos. Mas essa reforma, a forma que ela está sendo colocada, e aí vai ter, como o Lauri bem colocou, esse é um processo político, não existe uma proposta do governo federal. Bernardo Api depende de uma proposta que está no Congresso Nacional. Então, a importância hoje do Congresso Nacional de aprovar ou não, ou aprovar uma outra reforma que tenha que ser colocada, e talvez, Paulo, aqui uma das preocupações que nós temos é que, claramente, o processo político começa a botar penduricalhos, no bom sentido de tentar salvaguardas em cada um deles. E aí nós podemos ter uma reforma que talvez seja pior do que essa disruptura sendo proposta. Então, nós temos que olhar muito o princípio e o conceito dessa reforma. Os municípios, eu sei que também já apresentaram aí um PL específico para a questão da autonomia. Então, além de toda a questão do Pacto Federativo, a autonomia, vamos dizer, o Mato Grosso do Sul, quando nós olhamos a nossa economia, tudo aquilo que poderia impactar sobre o ponto de vista de não atração de investimentos e redução da arrecadação, ele impacta no Mato Grosso do Sul. Vamos ter um tratamento diferenciado específico a Mato Grosso do Sul? Acredito que não, né? Nós vamos ter talvez um meio tratamento diferenciado para essas regiões que são exportadoras de alto crescimento, como é toda a região centro-oeste. Então, o governador tem esse grupo, nós elencamos aí já praticamente 20 pontos que foram bem já escritos, né? Na próxima quarta-feira, a equipe está indo a Brasília, inclusive, para fazer uma discussão sobre desenvolvimento regional. Veja, quando se fala, você vai ter desenvolvimento regional, vai ter 40 bi, só que você tira do fluxo de caixa das empresas, hoje, enfim, incentivo fiscal está no fluxo de caixa das empresas, na competitividade, e passa para uma estrutura do Estado para fazer algum tipo de subvenção econômica a quais setores? Como nós vamos escolher esses setores que vão ser beneficiados? Então, a nossa preocupação é grande em relação ao futuro da economia, do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós já estivemos reunidos no mês de março, em Brasília, na marcha dos prefeitos de todo o país, debatendo. E teve um painel sobre a reforma tributária. E nesse painel estava presente a ministra Simone Tebet, o ministro Fernando Haddad, e que isso nos tranquiliza porque também foram os prefeitos, né? Sabe das dificuldades que os prefeitos e prefeitas têm lá junto à sua população no município. Também participou os relatores do Senado, da Câmara Federal, mas, ao mesmo tempo, a gente vê num contexto geral o Mato Grosso do Sul sendo prejudicado. Hoje, quero aqui cumprimentar o doutor Sebastião Rolon, a doutora Michele aqui também presente. Nós criamos um núcleo de gestão municipal na SomaSul, e a Michele faz parte hoje do nosso quadro de colaboradores, e nós fizemos um esquenta sobre a reforma tributária. E eu agradeço a cada prefeito e prefeita que aqui vieram prestigiar aqui na Assembleia, hoje de manhã na SomaSul, para poder debater. E quero aqui cumprimentar, agradecer o Poder Judiciário, na pessoa do desembargador Alexandre Basto, pelas palavras e pela preocupação nos municípios. Eu vou elencar aqui, deputado, não vou tomar muito tempo, alguns pontos que a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, requer, né? E que desses 7 pontos, 2 pontos eu vejo com muita preocupação. A mudança da origem para o destino, nós mais produzimos do que consumimos. Então, isso é uma preocupação aqui para o nosso Estado. Acho que nós temos que se atentar mais a isso. Tentam aí passar a questão do cartão de crédito, da maquininha, mas e a nossa produção, né? Preservar a autonomia dos municípios. Nós precisamos ter a nossa autonomia, sim. Nós estamos resgatando, após alguns embates que teve nos últimos anos, e nós precisamos ter essa autonomia. Evitar perdas
aos municípios, nós não podemos perder mais receita, nós ficamos com a menor parcela, nós ficamos com 18% da receita, 60% na União, 22% no Estado e 18% no município. E aí, quando vem através aí uma emenda parlamentar, a Caixa Econômica já vai e tira lá 1,5%, 2% das nossas emendas parlamentares que vem para poder ajudar a custear. Então, são preocupações, maior participação dos municípios no bolo tributário, a gente quer isso, a gente vem lutando, tudo acontece dentro do município, e o fortalecimento dos impostos sobre o patrimônio e paridade de representação. Então, essas são algumas ponderações que a Confederação sugeriu. Eu vejo com preocupação essa mudança da origem para o destino, nós temos que debater e levar junto a Confederação, junto aos deputados federais, em especial aqui as palavras do deputado Beto, que é um conhecedor das dificuldades dos municípios, foi prefeito, foi presidente da Somasul. No demais, deputado Paulo, só mesmo te agradecer pela realização dessa audiência pública, se colocamos à disposição a todos os prefeitos que aqui passaram.